hoje eu trouxe uma convidada para a gente falar de um assunto muito legal, que é sobre aprendizagem. Aprendizagem. Continue no vídeo. Então vamos começar? Quais são os 7 tipos de aprendizagem? Você já ouviu falar? Sabe onde surgiram? A teoria das inteligências múltiplas. Quem foi o mais inteligente? Einstein ou Pelé? Para cada pessoa, um tipo de aprendizagem. Bom, os 7 tipos de aprendizagem estão diretamente relacionados à teoria das inteligências múltiplas, que foi desenvolvida entre os anos de 1980 e 1990 pelo professor de Psicologia e Neurologia da Universidade de Harvard, o norte-americano Gardner. A teoria de Gardner ela surgiu em um momento em que o padrão mais aceito para avaliar a inteligência eram os testes de QI. Nós já ouvimos falar sobre os testes de quociente de inteligência. E foi desenvolvido pelo psicólogo francês Alfred e no início do século XX. Esses testes pautavam-se na capacidade lógico-matemática, mas durante muito tempo foi utilizado para aferir o desempenho escolar das crianças. A teoria de Gardner não atribui valores para uma ou outra inteligência, como vem ocorrendo na educação e no mercado de trabalho no último século, onde as inteligências lógico-matemática e linguísticas são as de maior importância e, portanto, mais valorizadas socialmente. Mas sim, na ideia de que a inteligência se manifesta de múltiplas formas. Para isso, valeu-se da observação e pesquisa de inúmeras personalidades geniais das mais variadas áreas do conhecimento e dos esportes. Então, quem foi o mais inteligente? A proposta de Gardner trouxe muitas mudanças, inclusive no âmbito da educação, pois apresentou um novo conceito de inteligência. Para Gardner, a genialidade humana é bem mais específica do que generalista, e isso explica por que poucos gênios destacam-se em todas as áreas. Muito interessante isso. Apesar de ser influenciado por Piaget, Gardner difere principalmente no aspecto de faixas de desenvolvimento, onde Piaget ele agrupa todas as crianças de uma mesma idade com o mesmo desenvolvimento. Gardner reconhece que podem existir determinadas áreas em que uma criança pode se desenvolver mais do que as outras. Isso da mesma idade, variando conforme tendências biológicas vinculadas a estímulos culturais e experiências capazes de estimular e potencializar uma ou mais inteligências. E aí que nós perguntamos, quem foi mais inteligente, Einstein ou Pelé? Gardner responderia o seguinte, que não pode haver comparação entre essas duas genialidades, pois elas se encontram em âmbito de atuação completamente diferente, que é verdade. Einstein era um gênio matemático e seu potencial estava plenamente desenvolvido na área da inteligência lógico-matemática. Já o Pelé é um gênio do esporte e tem sua inteligência desenvolvida na área corporal sinestésico. Muito provavelmente, Einstein não teria o mesmo desempenho de Pelé no futebol e nem Pelé o mesmo desempenho de Einstein na física. A teoria desenvolvida por Gardner divide a inteligência em 7 áreas de habilidades diferentes. E o segundo autor, todos os indivíduos ditos normais possuem habilidades que estão ligadas a tudo que os rodeia: a língua, a cultura, a ideologia, a religião, os valores e muito mais. Diferindo
no nível da habilidade e na combinação e afirma que todos têm potenciais, mas alguns são mais desenvolvidos. Um ponto muito importante na teoria de Gardner é a influência da cultura. Ele diz que a criança ela aprimora as inteligências que demonstram ser mais eficazes e que sejam mais valorizadas pela sociedade. Sendo assim, uma cultura que valoriza mais a linguística terá um grande número de indivíduos que atingirão um alto nível nesta área. E é neste ponto que a educação se mostra de extrema importância. As inteligências teorizadas por Gardner inicialmente eram 7, porém, depois de um tempo, foram acrescentadas mais 2, totalizando então 9 inteligências, que são elas. A primeira, lógico-matemática, é a lógico-matemática. Lógico-matemática é a capacidade de discernir padrões lógicos ou números e lidar com longas cadeias de raciocínio, encontrados em matemáticos, físicos e demais pessoas que lidam com o raciocínio lógico. Em segundo lugar, linguística. Essa inteligência, que é a linguística, está ligada à capacidade de usar as palavras oralmente e também verbalmente, sensibilidade aos sons, funções da palavra, uso da linguagem e a transmissão de ideias, facilidade de aprender idiomas e se expressar através da escrita, encontradas em escritores, oradores e pessoas ligadas à comunicação. Um exemplo são as pessoas, atividades de redação, criação de peças de teatro. 3. Espacial. Percepção visual e espacial do mundo, com facilidade para localizar objetos no espaço, discriminação visual, reconhecimento, projeção e imagens mentais, presentes em arquitetos e navegadores, por exemplo. Corporal sinestésica. A corporal sinestésica é a capacidade de coordenação corporal, precisão de movimentos, controle dos movimentos do próprio corpo, necessidade de contato, habilidades físicas específicas, como por exemplo, equilíbrio, força, flexibilidade e velocidade. Por exemplo, os dançarinos, esses têm uma capacidade corporal sinestésica. E entre outros, 5. Interpessoal. Essa capacidade é de interagir de forma efetiva com outras pessoas, perceber e fazer distinção no humor, na intenção, motivação e sentimento dos outros e responder apropriadamente. É ligado também à compreensão. A interpessoal, capacidade de entender a si mesmo, é o autoconhecimento, seus desejos e seus sonhos, incluir pensamentos e sentimentos, é o correlativo da inteligência interpessoal. A 7ª, musical. A musical é a habilidade de produzir e aprender ritmos, tom, timbre e tocar instrumentos, apreciação das formas de expressividade musical e composição, que são encontradas nos músicos, nos regentes. No ano de 1995, Gardner acrescentou à lista 7 inteligências natural e também existencial. A natural, ela se refere à habilidade de reconhecer objetos da natureza, de distinguir plantas, animais e rochas, para entendimento da mesma e desenvolvimento de habilidades biológicas. A existencial é a capacidade filosófica de refletir sobre a existência da vida,
pessoas reflexivas, existenciais e filosóficas. Gardner diz ainda que geralmente nós trabalhamos com todas as inteligências. No entanto, temos duas mais desenvolvidas e uma menos, e que até mesmo as tarefas mais simples fazem uso de ao menos duas inteligências. A existencial, e sugeriu o agrupamento da interpessoal e da intrapessoal numa só.